Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir no Salmo 101, que é um salmo de Davi. Esse é o título do salmo. Um título curto e que apenas indica quem é o seu autor. E diz assim o salmo: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, esse é um salmo muito interessante porque ele começa com uma expressão de louvor. Ele diz que vai cantar a bondade e a justiça, que vai cantar ao Senhor. Mas na sequência, o que ele faz é apresentar uma disposição de coração, um compromisso de Davi, enquanto rei, de andar com o Senhor e de se submeter aos caminhos do Senhor e de resistir às tentações e às propostas e aos caminhos contrários à vontade do Senhor, tanto na vida privada dele, quanto também em volta dele, dentro da casa dele, daqueles que convivem com ele e no exercício do ofício dele de rei. Olha o que é que nós temos aqui. Ele começa a dizer, versículo 2, que ele vai atentar sabiamente ao caminho da perfeição. Aí ele fala: portas adentro em minha casa terei coração sincero. Ele diz: eu vou me esforçar, eu serei sincero com o Senhor, Ele diz que não porá coisa injusta diante dos olhos dele, que ele aborrece o proceder dos que se desviam. Ele demonstra uma disposição muito firme, muito forte, de não ter nenhum tipo de comunhão com isso. Aí ele diz outra coisa muito interessante, irmãos, porque ele vai dizer aqui: longe de mim o coração perverso. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Então, ao mesmo tempo que ele não quer convivência, ele no ofício de rei, ele também demonstra uma postura muito firme de buscar administrar a nação aplicando a justiça. Por isso é que é assim que ele vai encerrar nos versículos 7 e 8. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, ou seja, esse não vai ter convivência comigo. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. E aí já é uma perspectiva tanto da casa dele, daqueles que convivem com ele, como também do exercício do ofício de rei. O que a gente aprende com isso aqui então, irmãos? Primeiro, a gente vê que essa disposição de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor, ela tem que vir e existir, acompanhada de uma disposição de viver para o Senhor. Nós não podemos confundir o ato litúrgico de louvor, o exercício devocional de louvor, de exaltar o nome do Senhor. Não podemos confundir ou pensar que isso por si só já é suficiente para as nossas vidas, como se não fosse necessário que a nossa vida também correspondesse a um compromisso com o Senhor. A primeira coisa que precisamos entender, e que esse salmo nos ensina muito bem, é que os nossos atos litúrgicos, formais, de adoração, de louvor, de exaltação ao nome do Senhor,
precisam ser acompanhados, precisam ter correspondência, né, numa dedicação, numa vida prática de compromisso com o Senhor. Ainda que esse compromisso, né, não venha nos garantir uma vida de perfeição, como foi o caso de Davi. A própria Escritura registra alguns momentos, né, em que Davi pecou. Ele não era perfeito, assim como nenhum de nós é. E assim como nenhum filho de Adão foi ou será. O único homem que caminhou nesse mundo sem pecado foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Filho de Deus que se encarnou e se fez homem. Mas independente disso que nós encontramos em Davi e que precisa ser achado também no nosso coração, é um compromisso, é um desejo sincero de querer andar com o Senhor. Essa disposição para viver a vida como culto é que faz com que aquele momento de culto solene, aquele momento litúrgico tenha vida. Porque aquele momento é alimentado pela vida diária que temos com Deus. É o dia a dia com Deus que nos alimenta, que alimenta o nosso ato litúrgico e o nosso ato de adoração. E essa é a primeira lição preciosa. E a segunda é que quando a gente vive de fato compromissado com o Senhor, não vai existir nenhuma esfera da nossa vida que não seja vivida dessa forma. Aqui Davi fala da vida privada dele, fala dos relacionamentos que ele tem com as pessoas que são próximas e fala também do exercício, da forma como ele iria administrar o reinado dele, conforme como ele iria exercitar, né, o ministério de rei. Ele vê o ministério, ele vê o reinado como um ministério. É um trabalho, é um serviço que ele presta ao Senhor. E é assim então que ele iria exercer o reinado dele, o ofício dele de rei. Ele trabalharia para que o nome de Deus fosse honrado, para que a justiça prevalecesse. E a gente aprende então essa lição preciosa, irmãos. Não tem nenhuma área da vida da gente que tenhamos autorização para viver de outra forma que não seja para a glória de Deus. Então, que Deus trabalhe no nosso coração e nos ajude a, primeiramente, entender e que o nosso louvor, a nossa exaltação, os nossos momentos litúrgicos, eles precisam ser acompanhados de uma vida que também faz de toda a nossa existência uma liturgia e um culto. E isso acontece na medida que a gente se compromete a viver todas as áreas da vida conforme Deus quer. E que o Senhor também nos ajude a entender isso, que não há na nossa vida nenhuma área que Ele não esteja interessado e que acima de tudo, que não pertença a Ele e que não deva ser vivida para a glória dEle. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, te fortaleça e te ajude a viver uma vida de culto, a ter um culto cheio de vida e a viver toda a vida para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.